segue para os Estados Unidos, retomando uma conversa com a Priscila Yazbek sobre outro assunto. Priscila, o secretário de Energia dos Estados Unidos deu uma declaração, disse que qualquer dinheiro que for obtido com a venda do petróleo da Venezuela vai ser controlado pelo governo americano. Alguns especialistas acreditam que o presidente Trump está retomando uma abordagem imperialista dos Estados Unidos de décadas atrás. Priscila, você conversou, entrevistou, melhor dizendo, com um professor renomado, sobre esse assunto. Traz para a gente detalhes dessa conversa. Quem é essa personagem e o que ela diz a respeito desse assunto? É possível manter essa afirmação desse secretário do Trump? Pois é, Tainá, boa tarde a você, ao Uribe, a todos que nos acompanham mais uma vez. Mais desdobramentos, então, e mais detalhes foram divulgados pelo secretário de Energia dos Estados Unidos sobre essa que é a nova abordagem, então, do governo americano de obter, então, o petróleo da Venezuela. E o que disse Chris Wright, e aí eu já vou chegar nessa entrevista que eu fiz com esse especialista, que é um grande estudioso de conflitos ligados ao petróleo. Então, o secretário de Energia, Chris Wright, disse que qualquer dinheiro obtido com a venda do petróleo venezuelano vai ser controlado pelos Estados Unidos. Ele que estava em uma conferência do mercado financeiro do Goldman Sachs em Miami, e ele falou o seguinte: nós vamos deixar o petróleo fluir, vamos vender esse petróleo para refinarias dos Estados Unidos e para o mundo todo para garantir melhores suprimentos, mas essas vendas vão ser feitas pelo governo dos Estados Unidos e depositadas em contas controladas pelo governo americano. E aí ele falou que a partir daí fundos poderão retornar à Venezuela para beneficiar o povo venezuelano. Ele também disse que o governo Trump e o governo venezuelano e as empresas petrolíferas estão discutindo maneiras de compensar as empresas por investirem no país, mas ele ofereceu poucos detalhes sobre isso. Isso é importantíssimo, Tainá Uribe, porque havia uma perspectiva de que as empresas americanas não se interessariam em importar esse petróleo, em explorar esse petróleo da Venezuela, justamente por causa do ambiente politicamente incerto e também por causa da estrutura sucateada que existe na Venezuela. Então, houve, inclusive, algumas reportagens de bastidores de que o governo Trump, mesmo antes de capturar Nicolás Maduro, já vinha conversando com as empresas do setor, isso segundo reportou a CNN, o The New York Times e outros jornais aqui dos Estados Unidos, para avaliar quais seriam as perspectivas. E até o momento ainda não houve uma perspectiva de que, de fato, essas empresas tenham um interesse em explorar esse petróleo. E aí o secretário admitiu que aumentar a produção de petróleo e convencer essas empresas a investir seria, sim, um desafio constante, que levaria um tempo considerável e dezenas de bilhões de dólares para que a indústria petrolífera da Venezuela retornasse aos seus níveis históricos de produção. Ele também falou que os Estados Unidos viabilizariam uma parte dessa estrutura, e lembrando que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo bruto. Hoje são 303 bilhões de barris de petróleo, cerca de 1/5 das reservas globais, mas o que a Venezuela consegue extrair e produzir de fato são cerca de 1 milhão de barris por dia, ou 0,8% da produção global de petróleo. Isso é menos da metade do que a Venezuela produzia antes de Maduro assumir o poder em 2013 e menos de 1/3 dos 3,5 milhões de barris que ela bombeava antes da entrada do regime chavista de Hugo Chávez no poder em 1999. Então, por causa das sanções, da crise econômica na Venezuela, a produção venezuelana ficou muito sucateada. E aí acabou de sair também a informação de que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está apresentando um plano sobre como fazer essa transição na Venezuela. Ele falou que o primeiro passo é estabilizar a Venezuela. Ele falou que está acontecendo, de fato, esse acordo que Donald Trump mencionou ontem para obter 30 a 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, e que a segunda fase vai ser recuperação e a terceira fase vai ser de transição. E aí eu conversei com Jeff Colgan, que é esse professor da Brown University e que é um especialista em conflitos e em como as guerras estão relacionadas ao petróleo. Ele disse o seguinte: ele falou que os Estados Unidos estão retornando a um modelo de petroimperialismo, ou seja, eles estão usando uma tática que já foi usada de exercer o poder para obter vantagens de recursos naturais de outros países e que tinha sido deixada de lado pelo menos nos últimos 50 anos. Ele diz, inclusive, que esse petroimperialismo ele aconteceu no golpe do Irã em 1953, quando a agência de inteligência americana, a CIA, e o MI6
que a agência britânica, eles fizeram e orquestraram, ajudaram a orquestrar esse golpe, porque o Irã estava fazendo justamente a nacionalização do petróleo. E eles falam que é diferente, ele fala que é diferente do que aconteceu no Iraque, quando os Estados Unidos não falaram em apropriar o petróleo, mas sim em modernizar ali a indústria para que o petróleo fosse vendido e isso beneficiasse inclusive o Iraque. Então o professor avalia que é uma situação ainda mais grave do que aconteceu na invasão do Iraque, mas compara essa situação ao golpe da década de 50 no Irã. Eu volto com vocês.